de Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao 43, as primeiras conversões. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Diga, eu estou vivendo o plano B. Podeis tomar assento. Eu quero te falar sobre o meu plano A. Qual é o seu plano A? Qual foi o seu primeiro plano? O seu primeiro projeto? O seu primeiro sonho? O meu primeiro sonho, o meu primeiro projeto, o que nós podemos chamar de projeto A, era se casar com uma mulher bonita. Isso aconteceu. Era ter filhos. E isso demorou para acontecer. Mas assim que nós casamos, o meu sonho era voltar para Mogi das Cruzes, para Suzano. Eu estava morando em São Paulo. Tinha saído aqui da divisória entre Suzano e Mogi, da onde eu morava com meus avós e os meus pais. Eu saí daquele lugar com 14 anos e fui com os meus pais para morar em São Paulo. E dos 14 até me casar, eu morei em São Paulo, próximo do Jaçanã, na divisa com Guarulhos. Mas quando eu me casei com a pastora Carla, o meu sonho logo de começo, logo que começamos a namorar, eu já falei, olha, o meu plano, o meu sonho, o meu plano A é voltar para Mogi das Cruzes. E ela perguntou, mas por que Mogi das Cruzes? Ah, eu não sei bem, mas vai ser bom morar em Mogi, ali próximo de Suzano, na divisória. Eu morei lá quando eu era criança, e foi bom, eu quero voltar a morar lá. E eu sonhei em voltar, em morar em Mogi, e nós voltamos, logo depois que casamos, passado um ano, nós voltamos para Mogi. E o meu sonho era morar em Mogi, morar em um apartamento, gosto muito de apartamento, e nós mudamos para Mogi, fomos morar em um apartamento, no lugar que eu queria, e logo que mudamos, a pastora Carla conseguiu um bom emprego em uma grande empresa. O meu sonho era continuar na área de estudo, de ensino, e dar aula em faculdade. Tem boas faculdades na região. E o principal do meu sonho era casar, ser feliz, ter um bom emprego, ter filhos, uma família, e ser professor de faculdade, de universidade. E isso começou, e foi dando certo. Mas eu queria morar ali. Pergunta, por quê, pastor? Porque é perto de Bertioga. E o meu sonho era ser professor, porque professor tem 2 férias por ano. E eu ia fazer bate-volta todo domingo. O frio que estivesse, eu ia estar em Bertioga. Hoje eu ia estar em Bertioga. Esse era o meu sonho. Esse era o meu plano. Em parte ele deu certo, e em parte deu errado. Como eu disse, em parte deu certo. Me mudei para Mogi, fui morar em um apartamento, comecei a dar aula, queria ter férias 2 vezes por ano, e fazer bate-volta para Bertioga, para a praia, todo final de semana. Mas as coisas mudaram, diga, as coisas mudaram. Esse era o meu plano, esse era o meu propósito, esse era o meu sonho. Mas nem tudo deu certo. Algumas coisas não deram certo ou foram direcionadas de uma forma diferente. E hoje eu estou vivendo o plano B. Você quer saber qual é o plano B? Estou morando em Mogi, em Suzano hoje. Mudei para Suzano fazem mais de um ano e meio. Hoje eu moro em Suzano, eu moro em um apartamento. Tenho uma esposa que continua bonita, apesar da idade. Tenho 3 filhos que puxaram para a mãe,
são muito inteligentes. E a parte de ser professor não deu certo. A parte de ter férias 2 vezes por ano não deu certo. E a parte de ser professor em universidade não deu certo. Pergunta, por quê, pastor? Simples, porque estes eram os meus planos. Eu quero saber quais são os seus planos. Qual é o seu plano A? O que você tem sonhado? O que você tem projetado? O que você tem buscado para a sua vida pessoal, para o futuro? E o que eu posso dizer para você é que algumas coisas podem dar certo, outras coisas pode ser que não aconteça. E pode ser que também no meio do percurso aconteça muitas coisas, muitos problemas, e você vai ter que aprender a viver, vai ter que aprender a resolver, vai ter que mudar de plano A para o plano B. E a parte principal do meu sonho, que era ser professor universitário, já estava no meio do caminho para isso, já estava estudando, já estava dando aula em escola particular, as coisas estavam caminhando, tinha passado no concurso público. E essa parte não deu certo. A parte principal do meu sonho, que era ter férias 2 vezes por ano, e todo final de semana fazer bate-volta, não deu certo. Logo em seguida, o Senhor direcionou outra área, e eu saí da área do ensino, que tinha passado em um concurso público, que é o sonho da maioria das pessoas. Com 35 anos com 35 anos de trabalho, poderia me aposentar. Tinha tudo para ir dar aula em faculdades. Mas esta parte de 2 férias por ano, fazer bate-volta na praia, de Bertioga, de ter um salário muito alto, essa parte não deu certo. Pouco tempo depois, o Senhor já começou a me direcionar para o plano B, para aquilo que o Senhor queria. E foi uma escolha, eu poderia escolher entre o plano A e o plano B. E você pode escolher qual é o plano que você quer seguir, o plano A ou o plano B. Eu optei em ficar com a parte do plano A que deu certo e seguir com o plano B. Tem um reality esses dias sobre culinária, e quando os chefes se apresentam diante da bancada, eles perguntam, e aí, o que você vai fazer? E aí eles falam, o meu plano A é esse, mas e se não der certo? Pergunta o chefe. Aí eu vou para o plano B. E qual é o seu plano B? O meu plano B é esse. Aí o chefe fala assim, olha, você só não pode ter plano C, D, E, F. Tem gente que está no plano Z. Cada hora tem um plano. Diga, eu tenho que ter um plano A. E eu tenho que ter um plano B. Plano A meu era o sonho de todo jovem. Crescer, prosperar, ter uma família bonita, férias, 2 férias por ano, estar sempre na praia. Esse era o meu sonho A, o sonho de um jovem. Mas pouco tempo depois, o Senhor começa a mostrar o seu plano B. E a parte do plano A que deu certo, tem dado certo até hoje. E a parte do plano B, que eu não sonhei, não projetei, tem sido o mais responsável pela minha felicidade e as grandes conquistas do meu coração. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Agora tem planos que você fez que deram errados. Tem planos que foram frustrados, tem planos e sonhos que foram roubados, enterrados. Tem sonhos que viraram pesadelos. E você pode ir para o plano B. Diga, até Deus teve o plano B. O plano A de Deus, sabe qual é? Um jardim do Éden perfeito. O plano A de Deus era a perfeição. Um jardim perfeito, florido, perfumado, frutífero, com rios, com águas correntes, com muitos animais. Animais sobre a terra, sobre os céus, sobre as águas.
o homem e a mulher. O sonho de Deus foi criar o homem e a mulher à sua imagem. E soprar sobre ele, sobre o homem o seu fôlego, a sua vida, a sua unção, o seu espírito. E dizer: conquistem, frutifiquem, dominem, subjuguem, conquistem, dominem sobre toda a terra. Este era o plano A de Deus. Mas ele deu errado. E Deus continuou com a parte boa e que deu certo. Mas aí veio a parte B. Porque Deus criou o homem para ser o seu filho, para ser príncipe e princesa, para ser uma autoridade, para reinar e governar sobre o jardim e sobre toda a terra. Mas o plano A de Deus falhou. Diga, o plano A de Deus falhou. E aí Deus foi para o plano B. E o plano B foi um pouco difícil. Da mesma forma que a princípio eu não queria o plano B, eu queria que todo o meu plano A desse certo. Eu não queria o plano B. Eu tenho certeza que Deus também não queria o plano B. Porque o plano B envolvia a morte, o sacrifício de um animal. Que sabemos que é um símbolo e um ato profético, desde o início de Gênesis, da morte e sacrifício do seu filho. Quando vamos para o plano B, alguns sacrifícios devem ser feitos. Muitas vezes lutamos, relutamos, mas o que eu quero dizer para você é que se o seu plano A está dando certo, continue no seu plano A. Mas se o seu plano A não está dando certo, busque em Deus um plano B. Eu tive um plano A e eu tive que optar por um plano B. Deus teve um plano A e ele teve que optar por um plano B. Você está vivendo o seu plano A ou o seu plano B? Você está tendo que mesclar os dois? Algumas coisas não deram certo, algumas coisas falharam, fracassaram, faliram, algumas coisas não aconteceram. Mas diga, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Até o que não deu certo no meu plano A, cooperou para o meu plano B. Até onde eu fracassei, serviu de experiência para o meu plano B. Diga, eu tenho um plano B. Diga, Deus tem um plano B para a minha vida. Como eu disse, todas as pessoas sonham em passar em um concurso público. Meu pai sempre olhou para mim e falava, faz um concurso público. Eu fiz, eu passei, mas eu não assumi. E só fui contar para ele muitos anos depois, porque vai que ele me batesse. Uma vez encontrei um professor e ele falou sobre como tinha sido, o que aconteceu. Eu falei, eu também prestei esse concurso, eu passei esse mesmo concurso que você fez. Puxa, que legal. Tal. Ah, mas eu não assumi. O cara ficou doido, ele não acreditou. Como você não assumiu? E acho que não ia adiantar eu falar muito sobre o plano A e sobre o plano B, eu acho que ele não ia acreditar. Ele não acreditou que eu não assumi aquele concurso público. E ele não ia entender o plano B de Deus. Porque a gente só entende o plano B de Deus quando ele começa a ser colocado na prática. Se você está preso ao seu passado e aquilo que não deu certo, eu acredito que vale a pena você começar a apostar no seu plano B. O meu sonho era ser um professor universitário. O sonho de Deus é que eu fosse um pregador. Pode ser que o seu sonho seja ser um empresário, e o Senhor está falando de você ser um advogado. Pode ser que você sonhou, ou está preso ao seu passado, e hoje é um simples funcionário, mas o Senhor quer fazer de você um grande vendedor. Vale a pena ouvir o plano B de Deus. Eu não me arrependi, e o que eu posso falar para você é que você também não vai se arrepender.
Hoje você precisa entender que alguns planos precisam ser mudados. Algumas metas precisam ser estabelecidas, outras esquecidas. Que muita coisa valeu a pena, mas algumas não. Ainda que você tenha o gosto amargo de alguma derrota, de alguma tristeza, de alguma frustração, de alguma infidelidade do passado, você pode viver o plano B. Sabe, eu sempre falo daquela mulher no poço, que ela tinha 5 maridos. E o 6º que ela tinha agora, Jesus disse, esse também não é seu. 5 no passado. 5 histórias de frustração, de abandono, de infidelidade provavelmente. 5 homens. 5 ex-maridos. E o que ela estava agora não era dela. 6 homens. Mas quando entrou no 7º homem, Jesus, o Cristo, a história dela mudou. E o plano dela não era mais casar. Não era mais casar. Mas agora era servir a Cristo. E a história não continua. Porque não é uma novela mexicana. Diga, não é uma novela mexicana. Mas eu tenho certeza que aquela mulher, que teve 6 ex-maridos, e que quando conheceu a Cristo, e colocou como prioridade o plano B, adorar em espírito e em verdade, eu tenho certeza, ainda que fosse de idade, ainda que tivesse feia, por causa do tempo, eu tenho certeza que ela arrumou um marido de verdade. Porque tem planos nossos do A, que só vão dar certo quando a gente começar a colocar em prática o plano B. Diga, o plano A e o plano B, eles estão associados. Tem hora que parte do plano A não funciona. E se eu aceito o plano B de Deus, e começo a viver o plano B de Deus, aquilo que não deu certo no começo, no meu plano A, começa a dar certo. Quantos estão entendendo? Amém. Nós lemos um texto que fala sobre o começo da igreja de Cristo. A igreja que foi resultado e que saiu da costela de Jesus, que saiu aqui da lateral de Jesus, quando o soldado enfiou a lança e saiu água e sangue. Como o primeiro Adão foi colocado para dormir, e o primeiro Adão, Deus tira da costela de Adão e faz Eva, quando Jesus e o apóstolo no Novo Testamento chama ele de segundo Adão, quando Deus coloca o segundo Adão para dormir na cruz, ele tira da lateral de Jesus, de Cristo, ele abre, e ele tira água e sangue para fazer a sua igreja espiritual. Diga, é uma igreja. Diga, é uma mulher. É uma igreja espiritual. E ela é composta por água e sangue. E aqui fala que quando Pedro ele se levanta para fazer a primeira pregação, a primeira mensagem da igreja de Cristo, diz que povos de todas as nações tinham subido a Jerusalém. Os discípulos, os 12, os 70, os 120, estavam ali em Jerusalém, em uma sala, por 10 dias, esperando a promessa. E tudo se casa, tudo se combina. São peças que vão se encaixando como um grande quebra-cabeça. Os discípulos obedecem e sobem a Jerusalém, Israel, Jerusalém. Estão em uma sala, um cenáculo, estão obedecendo a Cristo. Por 10 dias eles estão ali e o grande dia chega. Vem discípulos, vem judeus, povos de todas as nações sobem ali. E o Espírito Santo, o céu é rasgado, um forte vento, línguas de fogo descem sobre os discípulos, eles são cheios do Espírito, e aí acontece a primeira pregação. E eu queria trazer só 2 diferenças. O batismo nas águas, diga, o batismo nas águas. O batismo nas águas é o novo nascimento, o começo, a porta de entrada para o reino dos céus. Para isso, é necessário arrependimento dos pecados. Você entendeu o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é o novo nascimento. É o começo.
é a porta de entrada para o reino dos céus. E para isso é necessário arrependimento dos pecados. Tem que se casar duas coisas: o batismo nas águas com arrependimento dos pecados. Sabe o que me chamava muita atenção? É que em determinado momento muitos artistas começaram a se entregar a Cristo. Alguns anos atrás, até uma igreja muito conhecida começou a evangelizar muitos artistas. E muitos artistas foram ganhos para Cristo. Mas sabe o que me incomodava? É que ele ia dar uma entrevista. Ele era chamado em um canal de televisão por um apresentador, ele ia dar uma entrevista. E ele fala: não, agora eu conheço a Cristo, agora eu frequento a igreja, agora isso, agora aquilo, a minha vida mudou, eu estou melhor, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas tinha uma pergunta que o apresentador fazia, ele falava assim: olha, me fala uma coisa, do que você se arrepende do seu passado? E 99,9% desses artistas diziam: eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo do que eu não fiz e não do que eu fiz. E a maioria tinha sido prostitutos, atores e atrizes de filme pornô, viciados em droga. Como é que uma pessoa se batiza nas águas e diz que não se arrepende de nada? Diga: não é batismo. Espero que não tenha ninguém famoso aqui para dizer que não se arrepende. Que você possa dizer: eu me arrependo da vida que eu levava, mas graças a Deus eu me batizei e é o novo nascimento, eu sou uma nova criatura. Foi o começo para mim de uma nova vida em Cristo. Foi a porta de entrada para o reino dos céus. Diga: batismo nas águas é arrependimento dos pecados. Já o batismo no fogo, diga: o batismo no fogo. Só para destacar, o batismo nas águas foi feito por João Batista. E o batismo no fogo foi feito por Jesus. Já o batismo no fogo é a permanência, a continuação, a porta de entrada para a sala do trono de Deus. Para isso é necessário obediência à palavra. Enquanto o batismo nas águas é o começo, é o novo nascimento, é a porta de entrada para um reino. O batismo com o fogo, como nós vimos no caso dos discípulos de Jesus, o batismo no fogo, ele é a permanência nesse reino, é a continuação nesse reino. E agora não é a porta de entrada para os céus, para o reino dos céus, mas é a porta de entrada para a sala do trono, da intimidade com Deus. E para isso, é necessário obediência à palavra. No batismo das águas, é necessário arrependimento dos pecados. Com o batismo do fogo, é necessário obediência à palavra. Quantos estão entendendo? Se você ainda não se batizou, se você não se batizou ainda, ou você conhece alguém que não se batizou, mas está há muitos anos na igreja, se ele não se batizou nas águas, ele não nasceu de novo, ele não começou de novo, e ele não entrou pela porta do reino dos céus. Se ele não se batizou nas águas, significa que ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele está vivendo uma vida religiosa. Agora, uma pessoa que foi batizada com o fogo, é uma pessoa que permaneceu na igreja, que continuou diante do Senhor, no reino de Deus. E ele entrou pela porta da sala do trono de Deus, da sala da intimidade com Deus. E para isso é necessário obediência à palavra. Eu não sei se você está buscando, se você está desejando se batizar nas águas, mas saiba que batismo nas águas é resultado de arrependimento dos pecados. Se você está buscando o batismo com o fogo, ou o batismo com o Espírito Santo, como costumamos dizer, saiba que para ser batizado no fogo, é necessário obediência à palavra, permanência, continuidade e entrar na sala do trono de Deus. Diga: eu quero ser cheio do Espírito de Deus
Então permaneça, continue, entre na sala do trono de Deus. E para isso é necessário obediência à palavra. Diga, eu quero. O batismo nas águas é a entrada. O batismo com o fogo é a sua permanência diante de Deus, no Espírito de Deus. Quando nós lemos o texto, diz que a igreja de Cristo, ela fazia algumas coisas muito importantes, 4 coisas importantes. Mas antes de falar sobre essas 4 coisas importantes que a igreja de Cristo fazia, eu quero perguntar deixa eu só perguntar uma coisa, quantos aqui são a igreja de Cristo? Quantos aqui são discípulos de Cristo? A igreja de Cristo é água e sangue, é santidade e sacrifício. Você tem que ser conhecido pela sua santidade e pelo sacrifício. Mas antes desses 4 tópicos que a igreja de Cristo fazia, e eu sei que você já sabe porque você é a igreja de Cristo, mas a palavra diz que perseverança, eles perseveravam. Diga perseverança. Qualidade de quem persevera, constância. Eu já tenho falado assim, olha, estou falando da nossa igreja, mas eu estou falando da igreja de Cristo. E vou tomar muito cuidado para falar sobre ela. Mas o que precisa nas pessoas para serem a igreja de Cristo é perseverança. Pastor, eu estou aqui há 2 semanas, pastor, e nada acontece. Será que Deus não é o mesmo? Pastor, eu estou da campanha de 7 semanas, eu vim em 6, pastor. Os discípulos andaram com Cristo durante quanto tempo? Quanto? Durante 3 anos e meio eles andaram com Cristo. Andaram com Cristo. Eu não estou falando que frequentaram a igreja de Cristo. Durante 1 ano, 1 ano e meio aproximadamente, eles se encontravam com Jesus e voltavam para sua casa. Se encontravam com Jesus e voltavam para casa. Como a maioria dos cristãos fazem. Mas quando deu 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, eles estavam diretos com Cristo. 24 horas com Cristo. Eu não estou falando de você deixar o seu trabalho e de você vir dormir na igreja, não, 24 horas, não. Eu estou falando de você pensar 24 horas. E fala uma coisa. Se uma pessoa vai fazer uma faculdade, quantos anos são? 2 anos e meio, 3, 4, faculdades de 5 anos. Vamos pôr uma média. Uma faculdade de 4 anos. Tem aula de segunda a sexta. Ele se forma em 4 anos, não é isso? Agora vamos supor que ele faça 2 aulas por semana. Quantos anos vai demorar para ele se formar? Vai demorar 7, 8 anos. Diga, é quantidade e qualidade. Tinha um amigo da minha irmã que estava para se formar em fisioterapia. Minha irmã estava para se formar em fisioterapia há muitos anos atrás. E tinha um rapaz que ele já tinha reprovado muitas vezes. E ele estava no ano decisivo. A faculdade, vamos por, era de 4 anos. Ele já estava há 7 anos estudando. E se ele reprovasse naquele ano de novo, ele ia perder tudo. Porque se desse o mesmo tempo de 4 anos, e mais 4 anos, 8, ele não podia se formar. Ele ia perder tudo e ia ter que começar a faculdade de novo. Tem muitos cristãos que estão desse jeito. Pastor, eu estou há 20 anos, mas 20 anos sem quantidade e sem qualidade, sem perseverança. A palavra-chave, diga, é perseverança. A igreja de Cristo é perseverante. Ela persevera, ela é constante. Ela não vem 1 mês e falta 2 meses. Ela está aqui de quarta-feira. Ela está aqui de domingo. Ela está aqui de quarta. Ela está de domingo. Diga, ela persevera. Ela é constante. Ela persevera, primeiro, na doutrina. Diga, na doutrina. A igreja de Cristo, ela primeiro persevera na doutrina. A doutrina de Cristo tem como base, primeiro, o ensino, as parábolas,
os milagres, e tudo isso para apresentar o Pai e levar as pessoas a Deus. Mas e a doutrina dos discípulos? A doutrina dos discípulos tem como base, primeiro, testemunho. Ser uma testemunha de Cristo, da sua vida, ministério, com base nos textos antigos e messiânicos, e principalmente sobre a morte e ressurreição de Cristo. A nossa doutrina tem que ser testemunhar. Diga, eu sou uma testemunha. Todo discípulo de Cristo é uma testemunha. Você que não veio na quarta-feira, em breve a obreira vai colocar no YouTube uma mensagem falando só sobre testemunha. Jesus não levantou pregadores, Jesus levantou testemunhas. E você ouvindo essa mensagem vai ficar mais claro. Então persevere, diga para a pessoa que está do seu lado, persevere na doutrina dos apóstolos. O que é um apóstolo? Um apóstolo é que conhece a Cristo. Sabe sobre a vida, ministério, morte e ressurreição. É uma testemunha. Diga para você mesmo assim, eu vou perseverar na doutrina de Cristo. A segunda coisa que eles tinham que perseverar na comunhão. Diga, na comunhão. Comunhão significa realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Comum, somos comum, temos um propósito, um projeto, estamos ligados pelo sentimento, pelo modo de pensar, agir, pelo modo de viver. Diga comunhão. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso? Vou fazer só para você então. Você tem mais comunhão com as pessoas no pecado ou mais comunhão com seus irmãos em Cristo? Porque quando você encontra um endemoniado na rua, você diz, oh amigo, quanto tempo, não sei o quê. Faz um dia que não se viram. Ontem mesmo se encontraram no bar. Ontem mesmo estavam no Zap, passando vídeo um para o outro. Os irmãos em Cristo, eles procuram e eles devem ter mais comunhão entre os irmãos do que com as pessoas de fora. Eu não estou falando que você deve se isolar do mundo. Não estou falando que você deve fazer um buraquinho aqui na cabeça aqui, e virar um monge budista lá no Pico do Urubu, não. Não estou falando que você deve fugir do mundo, se esconder do mundo, não falar com ninguém do mundo. Você está no mundo, mas você não faz parte do mundo. Você anda nesse mundo, você conversa, você se comunica, você trabalha, você cresce, você prospera. Diga, eu sou uma testemunha para o mundo. Mas você deve buscar ter comunhão com os seus irmãos. Diminua o nível de comunhão com os ímpios. Ímpios são aqueles que não se arrependem do pecado. Diminua a comunhão com os ímpios e aumente a sua comunhão com os irmãos. Aumente a sua comunhão frequentando mais as reuniões. Aumente a sua comunhão nos dias de faxinão, de evangelismo. Aumente a sua comunhão em dia de palestras. Aumente a sua comunhão em dia de festas. Aumente a sua comunhão pelas redes sociais. Diga, perseverar na comunhão. Terceiro, perseverar no partir do pão. Diga, perseverar no partir do pão. Presta atenção que está quase acabando. Eu não disse que está acabando, está quase acabando. Estamos no tópico 3 e vamos para o 4 e vamos encerrar com a ceia. Diga, no partir do pão. Hoje, sabe, tem igrejas, tem religiões e seitas, cada um cuida das suas, mas faz a ceia uma vez por ano. Se a pessoa não pode ir naquele dia por um motivo muito sério, ela vai ficar 2 anos sem participar da ceia. Nós fazemos a ceia como um memorial e um cerimonial. Porque o partir do pão, ele começa com o partir do pão, a ceia. Mas ele continua com uma ceia, com uma grande refeição. Diga, isso eu faço em casa. A ceia não é como nós fazemos hoje. Uma vez por mês, um memorial. Ele vai voltar. Olha o que ele fez por nós.
não é simplesmente um memorial, e não é simplesmente um cerimonial que fazemos na igreja. O partir do pão, a ceia, já diz ceia, refeição. Diga, isso eu faço em casa. No partir do pão. Tem a letra de uma música que chama No Partir do Pão, de Raíssa e Ravel, que resume tudo o que eu gostaria de dizer para vocês sobre o partir do pão. A letra diz assim: eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, autor da salvação. Fique aqui conosco, não vá embora. Um falava com o outro, com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, eu estou sentindo agora. O partir do pão é isso, é a presença de Deus. É lembrar que ele é o pão da vida. É lembrar que ele foi acusado de comilão e beberrão. É lembrar que ele partiu o pão, que ele alimentou as multidões. É lembrar que ele disse: eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não terá fome. Quem comer do meu corpo não morrerá. O partir do pão é se assentar à mesa, é cear, é comer em família, em memória, em agradecimento a tudo que o Senhor fez. Não é uma religiosidade que fazemos na igreja. Pode ser um cerimonial, pode ser um memorial, mas tem que viver ele no dia a dia. Eu acho que a coisa mais legal que tem é quando a gente pode convidar alguém para ir comer em casa. Você come pizza, bastante pizza, você conversa, fala, escuta. Partir do pão. Diga, eles perseveravam no partir do pão. Sabe, quanto tempo faz que você não se senta à mesa com os seus filhos? Quanto tempo faz que você não faz uma mesa de festa? Quanto tempo faz que você não participa da ceia? Diga, perseverar no partir do pão. Quarto ponto que a igreja de Cristo perseverava. Só para eu tirar minha dúvida. Eu estou falando com a igreja de Cristo aqui, né? Você é a igreja de Cristo? Você é discípulo de Cristo? Você persevera na doutrina? Na comunhão? No partir do pão? E no último, diga, nas orações. Gente, você vê que a parte chata sempre fica para o final. Olha a parte, começa assim, com a doutrina. Porque para você ser crente, para você ser cristão, para você entrar no reino, você tem que conhecer a regra. Você tem que saber as regras do jogo. Assista aí no YouTube, as regras do jogo, rouba a bandeira. As regras do jogo. Você precisa saber a doutrina. Você precisa saber as regras do jogo. Como é que funcionam as regras espirituais. Depois que você conhece as regras, você vem para o campo, você vem para o jogo. Você faz parte de uma equipe. Diga, a comunhão. Diga, primeiro eu conheço as regras. Depois eu faço parte do time. Depois eu comemoro com o time, que é o partir do pão. E o quarto, orações. Perseverar nas orações. Tem gente que já está falando, pastor, essa igreja ora demais, termina a campanha de 7 semanas de oração, depois entra as 21 domingos de oração, aí depois vai ter 121 dias de oração. Se acostume. Se você conhece a doutrina de Cristo, as regras do jogo, se você tem comunhão e faz parte deste jogo, desta equipe, chamada Fonte de Vida, você vai poder se sentar à mesa e vamos comemorar as vitórias. Mas a última é nas orações. Diga, perseverar nas orações. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Diga, Deus ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Diga, Deus ouve.
e alcançamos as vitórias. Diga, ele responde. Então, se você realmente é a igreja de Cristo, que nasceu no Calvário, do segundo Adão, que quando dormiu, ele não morreu, ele dormiu, e Deus abre a lateral dele, e põe para fora, e faz a igreja. O que acontece depois de 50 dias que Jesus morre e ressuscita? Diga, um forte vento. O que aconteceu quando Adão dormiu? Deus soprou nas narinas de Adão e deu vida a Eva. O segundo Adão, que é Jesus, ele não morre na cruz, ele dorme. Deus abre a lateral, tira a igreja de Cristo, e depois de 50 dias, e línguas de fogo. Diga, para a igreja de Cristo. Diga, não é para a fonte de vida, não é para qualquer igreja, é para os discípulos de Cristo, para a igreja de Cristo, para aqueles que são água e sangue. Diga, eu vou perseverar na doutrina, que são as regras do jogo. Eu vou fazer parte deste time, que é a comunhão, e eu vou celebrar todas as vitórias e perseverar nas orações. Sabe, tem um versículo que é muito interessante. Jesus chega para algumas pessoas e diz assim: elas estão sentadas na praça. Diga, fazendo o que, pastor? Vendo a banda passar. Tem gente que está sentado vendo a vida passar. Não tem plano nem A e nem plano B. Já foi de A a Z e não tem mais nada. Ele está sentado na praça. E tem muita gente sentado na igreja vendo a banda passar. Hoje ela não passou e nem tocou. Diga, mas eu adorei. Mas Jesus chega para esses endemoniadinhos sentados e diz: sabe qual que é o problema? Veio um e chorou, e vocês não choraram. Ele estava falando de João Batista. Chore por causa dos pecados, se arrependa. Jesus disse para aqueles que estavam sentados na praça: vocês estão sentados na praça, e Deus mandou o profeta, e ele diz: chorem por causa dos pecados, e vocês não choraram. E agora Deus mandou eu Jesus, mandou eu, e eu estou chamando vocês para cantarem e dançarem, e vocês não choram e nem se alegram. Se você faz parte dessa igreja, pode ter certeza que muitas vezes você vai chorar com a gente. Se você faz parte desse time, muitas vezes, e graças a Deus temos mais comemorado do que chorado. Mas Jesus diz para eles: vocês não choram, vocês não cantam, não dançam, vocês são meninos, nada te agrada. Se a igreja faz isso, não te agrada. Se a igreja faz aquilo, não te agrada. Se Deus dá isso, não te agrada. Se Deus dá aquilo, não te agrada. Nada agrada algumas pessoas. Estão sempre de cara feia. Se casa. Não tenho namorado, pastor. Mas e agora? Ah, pastor, dá um trabalho, casar, pastor. Nunca está feliz. Se está solteiro, está triste. Se está casado, está triste. Se está sem emprego, está triste. Se está com emprego, está triste. Diga, eu tenho sentimentos. Eu choro. Eu rio. Eu danço. Eu canto. Não seja como aquela geração de meninos que não entendem o que Deus está fazendo. Cresça, amadurece. Sabe, quando eu vejo alguém contando piada, eu rio também. Não tem mais que eu estou rindo também. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, não precisa entender. Mas se o pastor está chorando, chora junto. Se o pastor está rindo, ri junto. Diga, nós não somos mais uma igreja de meninos. Nós estamos crescendo. Nós estamos amadurecendo. Nós perseveramos na doutrina. Nós somos um time. Mas a quarta chave, o quarto princípio são as orações. Eu não vejo um time entrar sem fazer uma oração, uma reza. Eu não vejo um time ganhar e não agradecer a Deus ou a esposa. Alguém você tem que agradecer nessa oração. Agradeça os seus pais,
Agradeça os pastores, agradeça os seus irmãos, agradeça ao time. Que em cada vitória você possa dizer, não, tudo bem, eu fiz os 2 gols, mas é o time. Todos nós vencemos. Para terminar, diz o texto que nós lemos, em toda a alma havia temor. Diga, temor. Sentimento profundo de respeito e obediência. E muitas maravilhas e sinais se faziam. Sabe quando é que os sinais e maravilhas acontecem na minha vida? Quando há temor. A Bíblia diz que o povo tinha muito respeito e muito temor pelas coisas de Deus. Ninguém saía de uma reunião como essa, pode até se ver, mas dizer, que culto chato. Eles saíam perguntando, Deus, você gostou do meu culto hoje? O meu culto te agradou, Senhor? Eu posso fazer melhor? Me ajuda, Senhor, a me entregar de todo o coração. Eles tinham temor. Eles não vinham para assistir uma palestra. Eles não vinham para ficar criticando, vendo os pontos positivos e os pontos ruins. A mensagem de semana passada foi melhor, essa não foi boa. Eu prefiro com louvor. Eu prefiro com banda. Uns preferem 2 bandas, né? Diga temor. Sentimento profundo de respeito e obediência. Aí o que acontece? Muitas maravilhas e sinais se faziam. Prodígios, milagres, sinais, coisas, pessoas ou atos que provocam admiração. Você está escrevendo uma nova história? As pessoas vão ler o seu livro, vão assistir o seu filme, se tiver algo especial. Se tiver sinais e prodígios na sua vida, as pessoas vão olhar, mas esse não era nada. Mas o que aconteceu? Porque há 3 anos atrás eu vi ele no bar, depois eu não vi mais e agora ele está assim. Era um fracassado, mas o que aconteceu? Diga, sinais e maravilhas. As pessoas vão ficar admiradas do que Deus faz na sua vida. Você não está conseguindo vencer e realizar os seus sonhos. Você está no plano C, D, E, Z. Hoje o que nós vemos aqui na mesa é o plano B de Deus. Mas que fez o homem voltar ao plano A de Deus, que é ter intimidade com o Pai. Diga, eu tenho um plano A, mas eu preciso cumprir o plano B. Só explicando, não é compreender, é cumprir. Porque se até agora você não compreendeu, diga, eu tenho um plano A, e eu preciso cumprir o plano B, para que o plano A, em todas as suas áreas, em sua totalidade, seja uma bênção.